Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para mais um episódio e o episódio de hoje tá super especial. Hoje eu estarei contando uma história do Matheus, que também é podcaster. Ele é host do podcast Darkus, que é um podcast de audiodrama de terror. Então é basicamente como se você tivesse numa série de terror com todos os efeitos e é muito maravilhoso. O áudio, edição e locução do Matheus são perfeitos. Então vai lá, confere. Assim que você terminar esse episódio, é só ir até lá. E eu vou deixar aqui os meus preferidos lá do Darkus. Eu amo o quadro Johnny Boy, é muito bom. Contos de um necropsista é muito bom também. E o último episódio que saiu, que chama Invisível, está impecável. Você coloca o fone de ouvido e simplesmente é teletransportado para dentro do universo onde o Darkus nos leva. Então vai lá conferir. E para quem chegou aqui através do Darkus, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Bora Começar. O Bora Começar, ele traz histórias de pessoas de forma anônima. Eu conto a história que a pessoa trouxe até mim através do e-mail ou Telegram. Deixo tudo de forma anônima. E aqui nós temos diversos quadros. Temos histórias de terror, histórias de amor, recomeço, mas também temos aquelas histórias mais pesadas, crimes reais e até mesmo histórias de aliens. Isso mesmo, histórias de aliens. E se você chegou até aqui pelo terror, eu vou deixar minhas 3 indicações de histórias de terror que eu mais amo no podcast. Eu amo Sete Além, também tem a história Lobo e a história Assobio. São histórias que me deixam, assim, arrepiada. Bom, eu amei contar essas histórias. Espero que vocês gostem de ouvi-las. Então, bora começar? Essa história realmente aconteceu com o Matheus. Normalmente as histórias são anônimas, mas como ele também é podcaster e a gente tá aqui fazendo uma collab, é uma história que ele quis trazer para vocês, pra gente contar essa história juntos. Ele me contou e eu tô trazendo aqui para vocês. Bom, quando o Matheus tinha entre 13 para 14 anos, lá em 2014, ele participava ali de alguns grupos no WhatsApp. Em um desses grupos, ele participava de um grupo que tinha algumas meninas inseridas, alguns meninos, enfim, pessoas que se conheciam do colégio e de outros lugares, que eram amigos em comum. Dentro desse grupo, tinha um rapaz, um garoto, né, mais ou menos da mesma idade do Matheus ali, e ele, junto com as meninas, enquanto eles conversavam e tal, esse rapaz, ele fazia alguns questionamentos para o Matheus. Perguntas do tipo, qual a comida preferida do Matheus? Qual a cor favorita do Matheus? E o Matheus sempre respondeu de boa esses questionamentos dele, até porque o Matheus não via maldade alguma. E nessa idade, com 13, 14 anos, ele só pensava em videogame, sair com os amigos, se divertir, essas coisas. Ele tinha realmente uma mente de criança ainda mesmo. Então ele não via maldade em nada. E como ele me disse, ele não estava com aqueles pensamentos sexualmente ativos, por assim dizer, com interesse em crush ou algo do tipo. Até que passado um tempo, em um determinado dia, uma amiga próxima do Matheus, que participava daquele grupo, onde estavam todos reunidos, chegou até o Matheus e falou assim: Olha, Matheus, tá arrasando corações, hein? Tem uma pessoa que tá afim de você, tá gostando de você, hein? E o Matheus, ali naquela época, ele ficou empolgado e pensando, né? Nossa, será que eu vou ter minha primeira namorada, meu primeiro crush? Como que vai ser isso e tal? E aí ele, com aquela curiosidade, já ficou: quem que é? Quem que é? Quem? Me fala, quem que é? Até que, de repente, essa amiga do Matheus falou: Então, é aquele rapaz lá do grupo que te perguntou sua cor favorita, sua comida favorita. É aquele menino lá do grupo, E aí, o Matheus ficou muito confuso, porque naquele auge de pré-adolescência, ele não conseguia entender, ele sabia que ele era hétero, que ele não queria ficar com nenhum menino e tal, mas ele ficou confuso, tentando entender se ele tinha deixado esse garoto de alguma forma interpretar mal o que ele havia dito, se ele tinha deixado esse garoto se aproximar mais do que deveria.
E logo de cara ele já falou pra amiga dele: não, nada a ver. Eu sou hétero, por que ele tá falando isso? Por que ele tá pensando isso, né? E o Matheus nunca tinha imaginado ficar com algum cara ou algo do tipo. Ele tinha certeza que ele não era bi, que ele não era gay, que ele é hétero. Essa sempre foi a certeza dele, mesmo ele sendo jovem. Esse basicamente foi o primeiro contato que ele teve com esse garoto, até que chegou no ano seguinte de 2015. E desde que tinha acontecido esse lance desse rapaz ter se aberto para a amiga do Matheus para falar que gostava dele e tal, o Matheus ele preferiu se afastar desse rapazinho, não dar conversa para ele, deixar ele mais de lado, porque o Matheus me disse que sempre foi assim, quando ele entrava em algum tipo de conflito ou alguém ultrapassava algum limite com ele, alguma coisa assim, ele sempre se afastou. Se precisasse bloquear a pessoa, ele bloqueava e seguia a vida dele sem atormentar aquela outra pessoa, mas também sem conviver com essa pessoa. Bom, nesse ano de 2015, o Matheus estava ali com a turma de alunos dentro do colégio, era a mesma turma do ano anterior, e esse rapaz também estava inserido na mesma sala do Matheus. E o Matheus lembra que durante uma aula de história, uma professora estava explicando que existia uma figura pública há um tempo atrás na história do Brasil, onde essa figura pública vinha de uma família com dinheiro, com boas condições financeiras, e que desde novo, desde quando ele estava no colégio, ele comprava um pouco as pessoas porque ele levava dinheiro para a escola e dava para funcionário, para professor, para coleguinha que estudava com ele, a fim de criar laços com essas pessoas, ganhar a confiança delas e que elas ficassem com o sentimento que estava devendo algo para essa figura pública. E com isso, a professora estava explicando como que ele se tornou influente, como que ele fazia isso desde novo. Ele já era uma pessoa que tinha esses poderes de manipular outras pessoas e como que isso influenciou em toda a carreira e trajetória dessa figura pública. O Matheus achou aquele ensino muito interessante, muito legal. A professora deu uma sequência de explicações falando como que as pessoas elas são manipuladas a partir do momento que elas são compradas e como que as outras pessoas conseguem ganhar vantagem fazendo esse tipo de manipulação ali das pessoas, enfim. Matheus achou aquele ensinamento muito interessante, mas ficou por isso mesmo. Logo dali a algum tempo, alguns dias, o Matheus percebeu que aquele rapaz estava com um comportamento diferente na escola. E desde que a professora tinha falado aquilo, o Matheus percebeu que aquele rapaz, ele começou a comprar bolinho na escola. E ele não comprava 1, 5, 10, não. Ele comprava tudo que tinha em estoque de bolinho que vendia na escola. Cada bolinho aí, R$1,50, R$2. Então, ele comprava aquilo tudo e começou a distribuir na escola. E ele distribuía para um, distribuía para outro, distribuía ali, distribuía assado. E começou a fazer isso de forma recorrente. Quase todos os dias ele comprava o estoque todo da lanchonete de bolinhos e saía distribuindo para a turma. O Matheus, logo de cara, ele percebeu aquela atitude desse rapaz. E ele já pensou, gente, não é possível que ele começou a fazer isso por causa daquela aula de história que a professora deu pra gente falando sobre aquilo. Ele tá querendo manipular as pessoas? Por que ele tá fazendo isso? O Matheus pensou isso, mas, né, vida que segue, o rapaz com o dinheiro dele. E ele não deixava passar muitos dias sem fazer isso, então ele sempre estava comprando bolinhos. O Matheus chegou a pensar e fazer conta que esse menino estava gastando mais de R$800 por mês em bolinho com as pessoas da escola todos os meses. E isso durou muito tempo ali na escola. O Matheus achava aquilo meio que um absurdo, mas desde então aquele menino ficou conhecido como Bolinho ali na escola, porque, né, ele distribuía bolinho para todo mundo. Então o Matheus e os amigos começaram a chamar ele de Bolinho. Em um outro dia,
o Matheus estava nas redes sociais, vagando ali pelas redes sociais, e o perfil desse bolinho apareceu para ele no Facebook. E por curiosidade, pensando nada, o Matheus clicou. E quando ele clicou no perfil desse bolinho, apareceu assim: vocês possuem 300 amigos em comum. O Matheus achou muito estranho, porque desde sempre ele não era de ter muitos amigos no Facebook. Ele deixava só pessoas próximas que ele realmente conhecia, familiares, e ele tinha cerca de 300 amigos no Facebook dele. Como que o bolinho tinha 300 amigos em comum com o Matheus, sendo que o Matheus tinha basicamente 300 amigos no Facebook? Foi aí que deu aquele estalo no Matheus e ele entrou dentro do perfil desse menino, dentro da página de amigos em comum, para ver os amigos que eles tinham em comum. E, gente, esse menino tinha adicionado todos os amigos que o Matheus tinha. Ele tinha seguido todo mundo que o Matheus seguia. Ele estava seguindo a avó do Matheus, primos, primas, tias, pessoas que o Matheus nem conversava tanto, era parente longe, sabe? Ele estava seguindo todo mundo. E tinha gente que não tinha nem cabimento dele estar seguindo, porque eram pessoas que nem na mesma cidade que eles moravam estava. Como que esse rapaz estava seguindo todo mundo? Ali, o Matheus já viu que o comportamento desse menino não estava muito legal e que ele estava meio que pegando no pé do Matheus mesmo. O Matheus, desde novo, ele seguia uma determinada religião. Religião X, da igreja X. Bom, vamos supor que nessa igreja que o Matheus ia e convivia, era uma igreja que sempre postava algumas coisas em hebraico. Então, o Matheus às vezes repostava, às vezes não, deixava alguma coisa ou outra no perfil do Facebook dele falando sobre a igreja e a respeito de um versículo bíblico, tinha uma coisa ou outra em hebraico, enfim. Ele fazia isso porque ele realmente era daquela religião que ele seguia e era isso. Ali, passado um tempo, os jovens da igreja fizeram um grupo, né, para poder falar sobre algumas coisas da religião. Pessoas que eram da mesma comunidade ali, da mesma religião, fizeram um grupo e, para surpresa do Matheus, o bolinho estava nesse grupo. E aí, o Matheus começou a ver algumas coisas que esse menino postava. Então, direto, ele começou a postar algumas coisas assim, foto de café da manhã e uma escrita em hebraico. Uma foto na parte da tarde mostrando uma montanha, uma natureza, escrito boa tarde em hebraico, alguma coisa assim. Postava no outro dia o lanche dele e uma frase, boa noite, em hebraico. Era sempre assim e ele sempre destacava essas frases em hebraico também. Em determinado dia, ele se aproximou do Matheus, esse bolinho, e comentou com o Matheus, agradecendo o Matheus por o Matheus ser um exemplo da religião dele e que ele, o bolinho, tinha passado a seguir aquela religião por causa do Matheus e que ele estava se sentindo muito bem, que ele havia se aproximado de Deus por causa do Matheus e ele estava fazendo um agradecimento para o Matheus. O Matheus olhou, achou meio estranho, ficou sem graça, mas, né, falou, obrigado, cara, que bom que você percebeu isso em mim. E pronto. Passado mais algum tempo, ali naquela igreja do Matheus, tinha uma espécie de reunião, como se fosse um retiro, que era feito e juntava todas as outras igrejas de uma determinada região. Então, vamos supor, todas as igrejas Bora Church de Minas Gerais vão se reunir para poder fazer esse evento acontecer, esse retiro. E nesse retiro era coisa assim, gente, de 15 a 20 mil pessoas, muita gente, pipocava pessoa mesmo. E era uma coisa para atrair jovens. Então, além das palestras, pregações que haviam por lá, também tinha a parte divertida. Então, lá tinha escalada, provas, né? Eles faziam equipes e faziam provas, vamos supor, pular no saco, né? Entra dentro daquele saco de batata e vai pulando até a linha de chegada. Corrida normal até a linha de chegada, corrida na lama.
Enfim, tinha esses outros atrativos que atraíam esses jovens para esse acampamento. E ia ser assim, numa cidade linda, num local lindo. O Matheus foi lá, já colocou o nome dele, se preparando para ir. Ele super empolgado. Chegou o dia, ele foi. E em um dos momentos lá do acampamento, o Matheus se surpreendeu. Quem que estava lá? O Bolinho. Só que o Bolinho participava de uma outra equipe que não era a mesma do Matheus. E desde que o Matheus viu ele lá, o Matheus começou a sair fora dele, a fazer outras atividades. Se ele via que ele estava num lugar, o Matheus se escondia, justamente porque ele achava aquela situação muito estranha e ele já estava acreditando que esse rapaz estava pegando bem no pé dele. Passou o acampamento, a vida voltou e o pai do Matheus tinha uma lojinha de informática que ficava próximo ao colégio do Matheus. Inclusive, muitas vezes o Matheus ficava lá com o pai fazendo atendimento, eu trabalhava com o pai fora do horário de escola, né? E um determinado dia, o pai do Matheus falou com ele: Matheus, eu achei uma coisa estranha que aconteceu aqui na lojinha hoje. O Matheus falou: o quê, pai? O que aconteceu? Ele falou: veio um rapazinho mais ou menos da sua idade aqui, com o uniforme do colégio e tal. E ele chegou perto de mim perguntando se Deus dava sonhos para as pessoas, se Deus realizava sonhos, alguma coisa assim. E eu respondi que sim e tal, e ele saiu correndo, meio assim, sei lá, um correr meio desesperado. Aí o Matheus pensou: nossa, que estranho, né? E logo ele já colocou que era esse bolinho na cabeça dele. Ele falou: será que era o bolinho? E aí ele pediu pro pai explicar mais ou menos para ele. O pai dele explicou, mas assim, né? Ai, magro, mais ou menos da sua idade, com cabelo assim assado. Era muito genérico, né? Bom, passado aí mais algum tempo, naquele grupo que estava o pessoal ali daquela religião, enfim, o Bolinho mandou uma foto do café da manhã dele para o grupo, com alguns escritos lá em hebraico, sei lá o quê. E aí, o Matheus aproveitou a oportunidade e lá no grupo mesmo, o Matheus perguntou: Bolinho, era você que estava na loja do meu pai ontem? É você que foi lá fazer umas perguntas para ele? E aí, esse Bolinho simplesmente saiu do grupo e logo chamou o Matheus no privado e falou com ele: sim, Matheus, era eu, mas eu não queria que você tivesse feito isso no grupo. E bloqueou o Matheus logo de cara. Matheus ficou confuso, né, com aquelas atitudes do Bolinho, mas era mais ou menos ali no final do ano. O Matheus já tinha tirado ótimas notas, como ele me disse, meio nerdola, então, né, ele já tinha se garantido aí. Finalizou aquele ano letivo, então ele não iria ver mais muitas pessoas ali da turma, também não ia ver esse Bolinho, então, vida que segue. Nessa mesma época, a adolescência chegando, o Matheus acabou saindo daquela igreja, daquela religião. Algumas vezes antes disso, o Matheus já tinha visto que esse Bolinho tinha ido visitar a igreja dele algumas vezes. O Matheus já começou a sair mais com os amigos de noite, fazer as coisinhas de adolescente, né? Nesta fase, o Matheus já tinha começado a se interessar por algumas garotas, tinha rolado aí uns beijos, né? E esse Bolinho começou a tomar algumas atitudes. Ele começou a mandar alguns recadinhos para o Matheus, tentar fazer amizade com os amigos do Matheus e ele também inventava algumas mentiras, inclusive aquela distribuição de bolinhos que acontecia lá na escola. Ele tinha colocado o nome do Matheus no meio, como se o Matheus estivesse contribuindo financeiramente, dando dinheiro para ele de alguma forma, sei lá, para distribuir aqueles bolinhos na escola, sendo que o Matheus nada tinha a ver com isso. Então, esse Bolinho, a partir desse momento, começou a perseguir um pouco mais o Matheus, ingressar mais na vida dele, perturbar pessoas próximas ao Matheus. E o Matheus, como uma forma de se proteger, de saco cheio, começou a tomar algumas atitudes e ter algumas posturas
que não é muito legal, mas lembrando que é uma história de adolescente, aconteceu lá atrás, ele era jovem sabe de nada, tem cabeça pra nada, né? E é isso. Então, o Matheus, como uma forma de se defender, começou a fazer algum bullying com esse rapaz. Reproduzir algumas coisas, falar algumas coisas com esse rapaz. E o Matheus já estava sem paciência, a paciência dele já tinha tostado já. Então, o Matheus ele começou a tratar ele mal para ver se assim ele conseguia afastar o bolinho dele, porque se ele tratasse toda a vida bem, ele imaginou que o bolinho poderia interpretar diferente as coisas. Então ele começou a repreender e reprimir esse bolinho para ver se o bolinho deixava ele de lado. Eu vejo como o Matheus tentando se blindar ali de alguma forma para não ser atingido por esse rapaz e talvez não falar logo de cara para ele, olha, eu sou hétero, não quero você e tal, porque talvez esse próprio bolinho não queria falar as palavras gay, né? Enfim. Como forma de revidar, esse bolinho também começou a ficar mais agressivo com o Matheus, começou a espalhar mentiras e boatos sobre o Matheus. E é o que o Matheus me disse. Desde novo, o Matheus é muito desenrolado, desembolado, conversa, chama, dá a cara a tapa para falar coisas, né? Para poder se colocar aí, se fazer ser visto, vamos dizer assim. Então, ele sempre foi muito descarado mesmo, no bom sentido da coisa, de chegar. Ai, chegou um novato aqui na sala. Fulano, e aí, tudo bem? Você gosta de videogame? O que você gosta de fazer? Taranã, taranã, onde você mora? Então, ele sempre foi assim. E esse bolinho começou a tentar queimar a imagem que o Matheus tinha ali, mesmo, né? A gente tendo 16 anos, 17 anos, a gente sabe que as relações são assim mesmo, né, gente? Desde novo a gente faz esse tipo de relação, somos seres humanos. Então, independente da idade, querendo ou não, isso é importante. E principalmente naquela época, era muito importante para o Matheus ter uma boa convivência com todo mundo. E não era nada legal uma outra pessoa espalhando fofoca e falando inverdades por aí sobre ele. Até que chegou 2018. Em 2018, a turma ficou ali separada, o Bolinho foi estudar em uma outra turma e a Paty entrou na turma do Bolinho. E a Paty era uma aluna nova que tinha chegado recente. O Matheus meio que já ficou de olho ali e descobriu que a Paty falou dentro de sala para algumas pessoas que estava afim do Matheus, que havia achado o Matheus interessante. E aí, o Bolinho, que estava naquela mesma sala, percebendo essa oportunidade, começou a se aproximar da Tati, se fazendo de amigo dela e, ao mesmo tempo, falando mal do Matheus para ela, falando que o Matheus não era nada legal, que ele era assim, assim, assado, que ele era rude, que ele era desrespeitoso, a falar muitas coisas para Paty. Até mesmo dizia que o Matheus era violento, entre outras coisas. Só que a Paty, ela tinha uma pulga atrás da orelha para conhecer o Matheus e mesmo o Bolinho falando essas coisas para a Paty não deu muito ouvido. Ela queria, assim, experimentar para ver se era aquilo mesmo ou não, né? Depois disso, ela não deu ideia para o Bolinho, se aproximou do Matheus, começaram uma amizade muito legal, até desenvolveu um namoro e hoje o Matheus é casado com a Paty. Juntos! Uhul! Mas assim, depois de um tempo, o Matheus ele também ficou sabendo que o Bolinho não tinha perseguido somente ele. O Bolinho havia perseguido um outro rapaz também, colega do Matheus, que também frequentava aquela mesma religião. O Matheus só ficou sabendo disso depois, quando eles sentaram para conversar. E o Matheus ficou sabendo que entre 2016 e 2017, ele perseguiu esse amigo do Matheus e esse amigo do Matheus morava perto do colégio. Então era um pouco pior porque esse Bolinho perseguia esse amigo do Matheus até ele chegar em casa, sabe? E esse amigo do Matheus também fazia parte dessa mesma religião. Então, ele frequentava a igreja que esse amigo do Matheus ia, fazia as mesmas coisas. Entrou no Facebook e um adendo
é que quando ele perguntava: Matheus, qual que é a sua cor preferida? É verde. Se ele ia em algum ambiente onde ele sabia que o Matheus estaria, ele usava verde. E aconteceu a mesma coisa com esse amigo do Matheus também, que ele fez as mesmas perguntas de música preferida, cor preferida, comida preferida, e fazia as mesmas coisas que esse amigo do Matheus gostava. Eu entendo que é uma fase onde tá todo mundo muito confuso, e principalmente para quem é LGBTQIAP+, é uma fase complicada, né? Porque você se vê mal, você acha que realmente todo mundo vai te rejeitar, e talvez, né, seja por isso que esse bolinho se comportou dessa forma. Porque assim, não acontece com todo mundo, não é com todo mundo que é da mesma forma, mas talvez para ele era muito difícil ele se aceitar. E ele acabou meio que pegando a personalidade das pessoas ali, querendo se tornar um pouco aquelas pessoas, mas também estar apaixonado por aquelas pessoas. O Matheus disse que era uma versão meio de amor e ódio, uma relação meio assim que esse rapazinho tinha. Ele realmente não compreendia direito, né? O Matheus não compreendia direito. E esse rapazinho, né, o Bolinho, ele deve que estava muito confuso também com tudo, né? Depois que o Matheus se formou no 3º ano, ele perdeu completamente o contato com esse Bolinho. Hoje ele não sabe mais sobre ele. O Matheus também não sabe se o Bolinho acompanha ele, se ele está ligado aí nas redes sociais do Matheus. E assim, se a Paty tivesse ouvido o Bolinho, talvez a Paty e o Matheus não tivessem ficado juntos, e isso mudaria um pouco o futuro do Matheus, né? O presente que ele está vivendo hoje. Então, ainda bem que a Paty não deu muita ideia. Hoje ela e o Matheus vivem super bem. Essa foi uma perseguição até que mais tranquila, vamos dizer assim, para quem está passando. Sempre é um pouco complicado, principalmente na adolescência, porque tem toda essa confusão de hormônio, de tudo que você está sentindo. Às vezes você não sabe lidar direito com os seus próprios sentimentos e muito menos com o sentimento do outro. Você ainda não tem toda a maturidade que hoje, né, uma pessoa tem, um adulto tem para poder lidar com aquilo. E você fica confuso, né? Para quem é apoiador, eu soltei lá no Apoia-se uma história que chama Stalker, que fala um pouco sobre isso, de uma moça que foi perseguida por um rapaz na igreja. Então, é muito interessante para quem quiser ouvir, preocupante também. Às vezes a gente acha que não é nada demais, que não precisa ser nada alarmante, mas talvez a situação ela pode progredir muito rápido e a gente pode realmente correr algum tipo de risco, né? Bom, essa foi a história do Matheus. Vocês gostaram? Então, gostaram desse formato de eu contar a história de outros podcasters? Se você quer que o seu outro podcast preferido esteja aqui participando comigo no Bora Começar, vai lá e enche o saco dessa pessoa. Claro que vocês não vão ser stalkers, né? Mas vai lá, fala pra pessoa pra vir gravar no Bora Começar. Quem sabe eu trago uma história de algum host, de algum podcaster que você conheça. Para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp e no Telegram, onde você pode comentar sobre as histórias que você ouve aqui no podcast. Então fiquem ligados, é só você entrar no nosso grupo, tá lá na bio do meu Instagram, Bora Começar Podcast. E agora o Darkus vai deixar um recadinho aqui para vocês. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, mas todo mundo me chama de Darko. Espero que tenham gostado da história que aconteceu comigo. Inclusive eu agradeço muito a Rai por ter me dado esse espaço e trazido minha história para contar para vocês. Realmente espero que eu tenha aproveitado, quem sabe dado uma risada. Não é comum para mim contar essas histórias descontraídas, até porque, para quem não me conhece, eu sou o hoster do podcast Darkus Contos e Histórias aqui no Spotify, onde eu conto umas histórias de terror, horror e afins. Inclusive convido todo mundo a ir lá escutar, até porque daqui uns dias a Rai também vai aparecer. Não vou dar spoilers, mas vai acontecer. E assim, gente, agradeço todo mundo que tá escutando. E, bom, eu vou ficando por aqui. E pra finalizar, vou encerrar com o meu bordão que todo mundo que me escuta pelo menos gosta. Relaxe, respire e tenha bons devaneios. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E para quem ainda não sabe, nós estamos na Amazon Music, no YouTube. Temos um canal no YouTube com as histórias legendadas.
Também estamos no Deezer, Apple Podcast e muito mais. Se você quer mais histórias, apoie o nosso podcast. É apenas R$ 9,00. Já são quase 50 histórias liberadas, histórias diversas e novas. Se vocês querem passar raiva e gostam de passar raiva, acabou de sair lá, Deu Ruim Pimentinha. Essa é uma história de cunhada, que é um cu mesmo de cunhada. Tem o Tamanduá, que é sobre um beijo de tamanduá. Tem a história Stalker, que eu acabei de falar aqui. Tem um Deu Ruim que chama Favor, que me fez raiva também. Então, se vocês quiserem, vocês vão lá ouvir. A Deu Ruim Biquinho é muito satisfatória. O final é muito satisfatório. Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Se vocês quiserem ouvir, vai ter que ir lá. É isso, gente. Só trazendo um gostinho aqui pra vocês. Se você gostou dessa história, vai lá em avaliar programa e me dê 5 estrelas. É só clicar nos 3 pontinhos do lado da engrenagem, avaliar programa e me dar 5 estrelas. Me siga no Instagram, tem muita coisa legal, novidade. Eu fiz umas tirinhas que ficaram bem legais, que eu soltei lá também, que ensina muita coisa, é muito legal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Até a próxima história e eu te espero lá no Telegram. Um beijo!